Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. A democracia bolivariana da Venezuela está cada vez mais parecida com uma ditadura. A escalada de Hugo Chávez contra a liberdade de expressão está ultrapassando todos os limites. O caudilho ataca em várias frentes. Fechou 34 emissoras de rádio enquanto envia ao Congresso um projeto de lei sobre o exercício do jornalismo e uma reforma na lei das telecomunicações. Como se não bastassem as violências, uma milícia chavista invadiu a Globovision, armada de granadas e armas de fogo, para intimidar os jornalistas. A mídia brasileira está cobrindo amplamente os estertores da democracia na Venezuela. Nossa diplomacia acha normal o que se passa no país vizinho. Aqui a violência contra a imprensa é mais sutil, envolta no veludo das togas dos magistrados. O mais recente lance da censura judicial foi dirigido contra o Estado de São Paulo, jornal que vem liderando as revelações sobre as prevaricações no Senado e as irregularidades do clã Sarney. Quem proibiu o Estadão de continuar divulgando o material apurado pela Polícia Federal foi um desembargador muito próximo da família Sarney. O cerco contra a imprensa no Brasil faz-se através de juízes que deveriam ser os mais intransigentes defensores do direito à informação. Quem lê jornal sabe mais. A frase é um chavão com o qual a imprensa tradicional tenta convencer os adolescentes de que as informações que os interessam não estão apenas na internet. O recurso mais usado para atingir esta faixa etária são os suplementos jovens. Neste cantinho da redação da Folha de São Paulo fica a equipe do Folhetim. Apesar de ser voltado para os adolescentes, o caderno já completou a maioridade. Ou seja, toda a sua equipe já foi leitora do suplemento. Eu li o Folhetim. Eu morava no Rio, mas minha família assinava a Folha de São Paulo lá. E eu sempre li o Folhetim. Sempre foi um caderno que eu gostei. Enfim, à medida que você vai ficando mais velho, você vai meio que afinando, né? Você vai meio que passando para a ilustrada. Mas continua tendo coisas interessantes no caderno. Eu sempre continuei lendo, por exemplo, o Álvaro Pereira Júnior, que é nosso colunista e que, enfim, fala para esse público um pouco mais velho. Ele tem uma grande legião de seguidores. Mas sempre li. Sempre achei o caderno que tratava de temas interessantes e que sempre teve essa linguagem ágil. A cada semana, assuntos variados, mas bem ao gosto dos leitores e com a ajuda deles. No Globo, que publica a Magazine, a ideia é a mesma. O jornal conta com um conselho jovem que ajuda a pautar as matérias e até colabora no fechamento das edições. A gente alimenta o blog deles, manda textos para lá, dá sugestão de pauta, comenta a revista da semana, se achou legal, se não, diz o que foi bom, o que foi ruim. Faz entrevista, né? Tiveram algumas coisas legais, a gente entrevistou o Paz, entrevistou a banda Forfã, algumas coisas assim bem legais. Eu acho que é importante a participação do jovem, porque o jovem também é leitor, o jovem também lê jornal. Pode não ser em grande maioria, mas a gente também participa, a informação também tem que vir a nós. Eu acho que é importante a gente ver se aquilo está agradando, se você está entendendo, porque muitas vezes o cara que escreve, o colunista, ele põe uma linguagem muito rebuscada no jornal. Então, às vezes, o jovem que não conhece muito aquela linguagem, está acostumado a falar mais gírias ou não está mesmo acostumado com a linguagem do jornal, quando lê aquilo se assusta e não entende e se desinteressa pelo jornal. Mas se quem escreve nesses cadernos não é jovem, como chegar até eles? Qual linguagem deve ser usada? Nossa linguagem não é a mesma linguagem que o jornal adota como um todo. A gente costuma dizer que o folhetim, ele puxa a linguagem do jornal para frente, no sentido de ser um pouco mais livre, no sentido de ser um pouco mais moderna, de tentar se aproximar mais, mas ele também puxa o leitor jovem, o adolescente, para a linguagem do jornal, porque a gente não perde de vista que tem uma função educativa ali, né? Então, claro, nós não somos um zine, nós somos um jornal ligado à Folha de São Paulo, então a gente tem uma preocupação com a norma gramatical brasileira, temos uma certa padronização, porque nós temos um papel educativo e nós somos um jornal, isso nunca foge de vista. Eles usam muito emoticon, eles usam muitas formas de linguagem, abreviações, né, VC, essas coisas assim.
LOL para as gargalhadas, as formas de gargalhada que eles usam hoje em dia na internet, já passou pelo KKK, já usou o hahaha, o RSS, agora eles usam uma mescla de letras, sabe? Então essas coisas são dinâmicas, elas estão em constante evolução, eles estão mudando o tempo todo, e a gente tem que estar minimamente sintonizado com isso para não pagar de tiozinho, né? Para os jovens, a linguagem dos jornais seria mais atrativa se tivesse a informalidade da internet. Um outro ponto importante é que este tipo de aproximação com o público jovem acaba trazendo à baila temas polêmicos, verdadeiros tabus. Eu acho que os adolescentes, eles em geral, estão muito mais abertos para esse tipo de assunto do que os pais. Os pais tendem a hiperdimensionar alguns assuntos, eles ainda têm a gente percebe que o público mais velho enxerga isso como um tabu. Muitas coisas são vistas pelos adultos como um tabu, enquanto para os jovens são coisas do dia a dia. Mesmo falando de assuntos que podem chocar os pais, os jovens soltam o verbo e sem pudor. Há pouco tempo a gente teve ele publicou uma tira que era 10 formas de fazer sexo com uma mulher, alguma coisa assim. E no mês seguinte, que ele escreve mensalmente, era mais 10 formas. E depois ele falou 10 formas de se livrar de uma mulher depois que você transou com ela. É claro que isso era uma piada, isso está na nossa sessão de humor. E para os jovens era óbvio que isso era uma piada. Apesar do quanto isso era, vamos dizer assim, um recado machista pra caramba, né? Para os jovens era muito claro que isso era uma piada. Na verdade, ele estava olhando uma situação de hoje em dia, que é prática, comum. Ele não inventou nenhuma daquelas regras, daquelas dicas. Ele simplesmente tirou isso do cotidiano, do que os jovens vivem hoje. E colocou isso de uma forma bem humorada em tiras. Apesar da onda teen na mídia, alguns especialistas não acreditam que os jovens tenham o hábito da leitura. Não leem. O adolescente não tem mais tempo de pensar, de imaginar, de criar, de elaborar o que é passado para ele, né? A internet, ele tem uma informação, daqui a um segundo mudou, daqui a outro já mudou, já está tudo pronto, né? Tá tudo pronto, já está tudo ali. Eu acho que é um pouco até da nossa missão, assim, do que a gente faz no jornalismo, de traduzir um pouco do estilo de vida do jovem, o que ele está consumindo, o que ele vive, para onde ele viaja, onde ele sai à noite. E a partir do momento que a gente traduz isso no jornal, coloca toda semana nas ruas, o professor ele se sente comunicando abertamente com seus alunos na hora que ele leva para a aula, para eles conhecerem, para falar sobre aquilo e tal. Ele acaba participando do universo dos jovens de forma direta. Como é que é essa migração, esse trânsito do assunto não jovem para o assunto jovem? Então, o assunto jovem é qualquer coisa. É tudo, na verdade. É política, é economia, é religião, sexo. É o hip hop que você fala no começo, mas é também política. Por exemplo, a pauta da gente da semana que vem vai ser a matéria central, um debate que a gente fez lá na sede do jornal com jovens sobre a importância de pensar política num ano que não é um ano eleitoral. Ano que vem todo mundo vai ser bombardeado de você é importante, seu voto é importante, exatamente aquilo que você disse. Você vai deixar de ser leitor para passar a ser eleitor, mas tem já eleitores que estão lendo o caderno e já eleitores voluntários, assim, que querem participar. Eu acho que a internet está trazendo uma coisa muito nova, que é fazer o jovem escrever. Eu acho que nunca se escreveu, acho que os jovens nunca escreveram tanto como escrevem os blogs, tem 300 milhões de blogs, os e-mails, enfim, eu acho que tem um exercício aí diferente para o jovem através da internet. Mas eu acho que a grande imprensa tem interesse no jovem, sim. Eu acho que os jornais que estão aí fazendo... Olha, essa coisa de ter uma especificidade para o jovem, você falou que no nosso tempo não tinha, mas são assuntos diferentes, eu acho. Eu acho que tem que ter, sim, uma coisa dirigida para ele que possa depois levar para outros interesses.